Olá pessoal, de novo vamos resolver uma questão agora do Enem 2019, uma questão muito pedida pelos alunos e muitos alunos sentiram dificuldade dessa questão. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? O que temos que analisar é o seguinte: desses amigos, temos exatamente 6 deles que são destros. Então tem o amigo D1, o D2, esse C3 seriam os amigos que são canhotos, eu vou indicar por C, e os amigos que são destros por D. Aqui eu vou ter o D4, vou ter aqui o C5, vou ter o D6, D7 e D8, totalizando os 8 amigos. Esses 8 amigos, eles querem formar 4 duplas. Então, se eles querem formar 4 duplas, uma dupla possível seria uma dupla entre D1 e D2, outra dupla possível entre C3 e D4, outra dupla possível entre C5 e D6, e uma outra dupla possível entre D7 e D8. Está aí as 4 duplas que eles têm interesse de formar. O que eu acho interessante é que se eu ordenasse eles de uma maneira diferente, eu poderia ou não formar novos tipos de duplas. Repito, se eu ordenasse esses 8 amigos de uma maneira diferente, eu poderia ou não formar novos tipos de duplas. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, é interessante que se eu trocasse de lugar D1 e D2, ou seja, eu considerasse ordenar os 2 primeiros de uma maneira diferente, isso não ia resultar em uma nova dupla. Eles continuavam com a mesma dupla. Da mesma maneira, se ordenasse C3 e D4 de uma maneira diferente, isso também não ia resultar em uma nova dupla. Continuava com os mesmos amigos. Então, toda vez que eu ordeno os elementos de uma mesma dupla de uma maneira diferente que já estava, isso não gera uma nova dupla. Uma outra situação que também não gera novas duplas, repito, não gera novas duplas, é quando eu troco de lugar as duplas entre si. Por exemplo, se a segunda dupla ocupar o lugar da primeira e a primeira ocupar o lugar da segunda, eu continuo tendo as mesmas duplas. Então, toda vez que eu ordeno essas duplas em uma ordem diferente, isso também não acarreta em novas duplas. Mas todas as demais formas de ordenar, tirando essas que eu acabei de falar para vocês, todas as demais formas de ordenar acarretam em novas duplas. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou considerar todas as maneiras que existe de ordenar esses 8 elementos em fila. De quantas maneiras eu posso ordenar 8 elementos em fila? Aí você me responde, 8 fatorial. Então tá aí. 8 fatorial é o número de maneiras que eu tenho de ordenar esses 8 elementos em fila. Só que eu pergunto, todas as maneiras de ordenar esses 8 elementos em fila acarreta em novas duplas? Não. Quais são as formas de ordenar que não acarreta novas duplas? Acabei de informar para vocês. O que eu devo fazer? Quando eu calculei 8 fatorial, eu contei também as maneiras de ordenar que não acarreta novas duplas. Então, o que eu tenho que fazer? Descontar. Então, eu tenho que descontar as trocas dos 2 primeiros entre eles mesmos, que seria 2 fatorial, e descontar as trocas do terceiro e quarto entre eles mesmos, que seria outro 2 fatorial, e descontar as trocas das possíveis ordenações entre os elementos da terceira dupla entre eles mesmos, que seria de novo 2 fatorial. Isso eu vou fazer até chegar na quarta e última dupla. Outro caso que eu deveria descontar as ordenações, quando eu fiz 8 fatorial, eu contei também, são as possíveis ordenações entre as 4 duplas. De quantas maneiras eu consigo ordenar essas 4 duplas? 4 fatorial.
também devo descontar. Por quê? Porque quando eu troco de lugar as duplas entre si, isso não acarreta em novas duplas. Professor, quando você fez isso, o que você calculou? Pessoal, pense comigo. Será que o que eu fiz aqui, eu achei a resposta da questão? Reflita. Pause o vídeo e reflita se isso que eu fiz está obtendo a resposta da questão. Se você respondeu que não, você acertou. Realmente não está obtendo a resposta da questão. Então, o que eu estou calculando? Quando eu fiz aqui, que cálculo foi esse que eu fiz? Eu vou dizer para vocês o que foi que eu fiz. Eu simplesmente contei todas as duplas, todas as formas que existem de formar as 4 duplas com esses 8 amigos, sem me preocupar se os canhotos estão ou não em uma mesma dupla. Então eu contei os casos que a questão quer, que eu acho a resposta, mas também considerei os casos que a questão não quer que eu considere. Então aqui, pessoal, são todas as formas que esses 8 amigos têm de formar 4 duplas. Entre essas formas estão as formas em que existem as duplas formadas apenas por canhotos. Então eu contei todas as possibilidades possíveis. Então eu posso dizer para vocês que eu considerei aqui todas as formas de montar 4 duplas com esses 8 amigos. Então eu fiz todas as formas. Quando eu digo todas, quer dizer que eu considerei até as formas em que as duplas formadas são constituídas apenas por canhotos. Professor, o que você tem que fazer? Pessoal, simples. Disso que eu fiz, eu tenho que tirar daqui as duplas em que ocorrem canhotos. Então, é como se eu dissesse para vocês que eu já estou formando aqui uma dupla entre o canhoto C3 e o canhoto C5. Então, eu vou contar todas as duplas em que a dupla entre os dois canhotos ela já está montada. Ora, se eu já montei as duplas entre os canhotos, isso significa dizer que eu vou me preocupar em formar apenas as duplas entre os destros. Quais são esses destros? O D1, o D2, o D4, o D6, o D7 e o D8, que são exatamente aqui, meninos, apenas 3 duplas. Vamos contar: uma dupla, 2 duplas, 3 duplas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou me preocupar, já que a dupla entre os canhotos já está formada lá, já tirei até ela, eu vou me preocupar em formar apenas as duplas entre os destros. Professor, então, esses casos que você vai contabilizar agora, você está contando todas as formas que esses 8 amigos têm de formar as 4 duplas, onde necessariamente uma das duplas é formada apenas por canhoto. Exatamente. Então, eu tenho que tirar esse caso. Porque se de todos os casos possíveis, se de todas as maneiras que existe de formar 4 duplas a partir desses 8 amigos, eu retirar os casos em que as duplas formadas são constituídas apenas por canhotos, o que vai me restar? Os casos de duplas formadas onde não ocorre duplas entre canhotos. Tá claro isso? Então, professor, como é que você vai fazer isso? Simples. Dentre todas as maneiras que eu tenho de ordenar esses 6 destros, que são 6, existem algumas maneiras que geram novas duplas e existem outras maneiras que não geram. Então, o que eu faço? Eu conto todas as formas que tem de ordenar esses 6 canhotos em fila, que seria exatamente 6 fatorial. Só que quando eu fiz isso, eu contei até os casos em que não está formando novas duplas. Que casos são esses, professor? São exatamente as situações em que eu troco de lugar os destros dentro de uma mesma dupla entre si. Então, se eu ordenar os 2 primeiros destros
de uma forma diferente que aqui está entre si, isso não vai gerar uma nova dupla. Da mesma forma que ocorre na segunda dupla. Se ordenar os elementos que formam a segunda dupla de uma maneira diferente, isso não vai gerar uma nova dupla. A mesma coisa ocorre com a terceira dupla. Outras ordenações que também não geram novas duplas é quando eu troco de lugar as próprias duplas entre si. Então, todos esses casos eu devo descontar. Ou seja, quando eu fiz 6 fatorial, eu multipliquei demais. Então, para corrigir, eu tenho que dividir. Então, vamos lá. Vamos descontar as ordenações entre os dois primeiros entre si. 2 fatorial e as ordenações entre os dois seguintes entre si. 2 fatorial. E as possíveis ordenações entre os dois últimos entre si, 2 fatorial. Além disso, eu também tenho que descontar as possíveis formas que existem de ordenar essas 3 duplas entre si. Seria 3 fatorial. Pronto. Se de todos os casos, eu tiro os casos em que há duplas apenas de canhoto, o que que me resta? Os casos em que as duplas formadas não há duplas constituídas por apenas canhotos. Está claro para vocês? Então vamos dar continuidade. O que eu vou fazer agora, pessoal, é desenvolver aqui. Eu tenho 8 fatorial dividido por um produto de fatoriais. O conselho que eu dou é que você desenvolva sempre o maior até se igualar ao segundo maior. O maior aqui é 8 fatorial, o segundo maior é 4. Então eu vou desenvolver 8 até se igualar a 4. Aqui eu vou desenvolver 6 até se igualar a 3. Então, nessas circunstâncias, como é que vai ficar o nosso problema? O nosso problema ele vai ficar assim. Vou colocar aqui o símbolozinho da divisão e vou desenvolver o 8 fatorial até se igualar a 4 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial, meninos, é 2 vezes 1, ou seja, é 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. E o 4 fatorial, eu simplesmente repito, 4 fatorial. A partir desse momento, começa o nosso festival de cancelamentos. Professor, o que que você pode cancelar aí? Ora, eu posso cancelar o 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo. Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então eu cancelo com 8 de cima. E sei que se eu simplificar esse 6 por esse 2, o resultado possível só pode ser 3. Então, eu vou realizar procedimento idêntico, raciocínio idêntico aqui, pessoal, aqui na outra fração. Então, na outra fração vai ficar menos, vamos colocar aqui o nosso traço de divisão, tá aqui o nosso traço de divisão, e vou desenvolver 6 fatorial até ele ficar igual a 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Pronto, se igualou o segundo maior, eu paro. 2 fatorial é 2, então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vezes o 3 fatorial. A partir desse momento, começa o nosso festival de cancelamentos. Então eu vou cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Eu penso que 2 vezes 2 é 4, eu cancelo com 4. E 6 dividido por 2 fica exatamente 3. Então, está aí. Então, a partir do momento que eu fiz tudo isso, vamos ver o que é que sobrou aqui. Aqui sobrou 7, sobrou 3 e sobrou 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai ficar 7 vezes 15. Menos. Aqui ficou só 3 vezes 5. Menos 15. Você pode colocar o 15 em evidência. Aí vai ficar 7 menos 1, que é 6. Ou então você pensa, 7 vezes 15 menos 1 vezes 15 só pode resultar em 6 vezes 15. 6 vezes 15, meninos, é exatamente 90. Então, essa foi a resposta que acabamos de encontrar, 90, que está no item C. Então, você vai marcar o item C, é a resposta correta da questão. Então, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Aguarde os nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau para vocês.